meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Bora, 20 e pouco. 20 no máximo. Dentro de 5 segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha encher os vossos corações. Entrando em seu receptor. Programa Restauração da sua Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, cuja sede situa-se na Avenida Farrapos 312. Acesso pela Voluntários da Pátria 327. Próximo ao Viaduto da Conceição, rodoviária, estamos aqui no centro para bem lhe servir. Na presidência, pastor Humberto Schmidt Vieira. Hoje, meus irmãos, estou cercado, estou como uma ilha aqui, né? Do lado, a irmã Rosângela. Oh, quem é a Rosângela? Tá lá, do outro lado, daqui a pouco ela vai entrar. À minha direita, a irmã Taine. À minha esquerda, a irmã Márcia, que mais uma vez atendeu ao nosso convite. Hoje, irmã Taine, o assunto... Já comeu pimenta? É picante. Tá bom, o assunto é bom, o assunto é bom. E eu acredito que vai ajudar muita gente. Pelo menos para mim, tem Certamente. me ajudado, né? Apesar que a irmã Taine e a irmã Márcia, quando nós começamos a conversar aqui sobre alimentos, eu notei que ela tinha, uma bagagem de conhecimento. Eu fiquei muito surpreso. Mas, antes de nós entrarmos, só vou reapresentar irmã Márcia à minha esquerda, irmã Taine à minha direita. E nós temos novidades, notícia, irmã Taine, no programa Restauração. Vamos atualizar aí os nossos ouvintes. Paz, senhor, bem-vinda. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor aos nossos videologados, irmã Márcia. Pastor, nós tivemos ontem uma edição muito especial do Restaura News, onde nós tivemos o lançamento da campanha Domo de Ferro. Isso aí. Essa campanha, ela vai, na verdade, uma continuidade daquilo que Já temos ouviu feito. falar em Domo de Ferro, irmã Márcia? Uma cobertura oval Isso que não mesmo. passa nada. Ah, é. É esse o espírito. Exatamente. É que os israelenses estão usando, né? Estão usando ali com... É incrível. Não sei se a irmã já viu. É Vi. impressionante. Os antimísseis, né? Exatamente. Exatamente. É impressionante o funcionamento do sistema e tem ali uma eficácia de cerca de 90%. Então... Mas e agora? Qual é por que Domo de Ferro, campanha Domo de Ferro, sabe? Pastor, nós temos alguns, inclusive agora há pouco estava conversando com o nosso pastor presidente, pastor Humberto, Sim. acerca dos propósitos que teremos. Então, dentro de alguns dias já, como hoje já 28, 29, já na terça, acho que já é dia 1º. Isso, terça-feira. Então, a partir de terça-feira, nós já estaremos com as nossas mídias, com os nossos cartazes, já divulgando, porque não podemos esquecer que neste final de semana nós temos o encerramento da campanha Maio de Conquistas. Exatamente. Então nós tivemos Maio de Conquista e agora Domo de Ferro. Por que Domo de Ferro? Porque assim como existe na vida material, visível, o povo de Israel, os Estados Unidos também tem essa defesa. E, como bem falou a irmã Taine, 90%... Sabe o que é lançar um míssil? Um míssil destrói um prédio. E tu conseguir deter ele, e é rápido, né? E não somente a questão da defesa, porque o sistema ele não somente defende, como também aquela, digamos assim, como ele impede, ele consegue detectar em função da inclinação e da velocidade que aquele míssil está, então, se dirigindo para alguma localidade ali no país. Então, ele também, como ele também destrói, esse sistema é defesa, mas também é ataque. Exatamente. E trazendo para nós, porque essa campanha, que assim como existe esse sistema, né, o Domo de Ferro, também a nossa vida em oração, em jejum,
em clamor é semelhante a isso. E incrível, as guerras de hoje, se for comparar, fazer um paralelo com a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é uma diferença tremenda. Mas agora é guerra no ar. É incrível, o negócio é impressionante, né? A defesa. E o povo de Deus também. Nós estamos numa guerra no ar. Exatamente. Né? E não podemos ficar somente na defesa, nos escondendo, nos resguardando. Isso aí. É necessário ter a defesa, sim, é necessário, mas o ataque, ele é imprescindível também. Isso Nós aí. precisamos estar preparados para as duas E na oração, ocasiões. irmã Taine, na oração, no jejum, irmã Márcia, quantos mísseis do inferno são destruídos? Eu creio nisso, eu creio. A nossa política está mudando, nós estamos vendo aí muitas coisas favoráveis no Rio Grande do Sul. Agora, em Porto Alegre, olha a diferença, a mudança que nós tivemos até nas nossas igrejas. 50% agora já é o limite. Isso é um grande avanço. E, enfim, muita coisa boa está acontecendo aí, vitórias. Os nossos obreiros, nós tivemos uma baixa, mas foi no início, com o pastor lá de Portugal, e entramos naquela batalha, né? Na guerra contra a morte, realmente uma resistência terrível, domos, né? Em oração, campanha e jejum, e parece que teve um outro pastor, que eu não me lembro agora, né? Que faleceu, mas depois não teve mais nenhum pastor nosso. Sabe o que é isso? Nenhum pastor nosso. Tiveram alguns que foram até internados, mas Deus guardou. Deus Glória a guardou, Deus. aleluia. Muito Glória bem, a então, Deus. entramos nessa campanha, irmã, Domos de Ferro. Domos de Ferro. Essa Aleluia. campanha, então, ela vai abranger ali os 4 sábados, da forma como já temos feito. Está aí na tela a arte, o cartaz. Então, 4 sábados de jejum em todos os templos, até às 17 horas. Teremos também 3 vigílias online. Essas vigílias serão dirigidas pela Superintendência da Juventude, Isso. pela Superintendência de Cavalheiros e Isso. também pela Superintendência da União Feminina. E também Mesmo teremos, modo, né? nos mesmos moldes como já temos Mesmos feito, moldes. com as participações, então, das lideranças, e também um jejum solene. A vigília pela juventude. Vamos ter um agora domingo também, Teremos né? agora, né, o nosso jejum solene. Estamos encerrando e já continuando no Até no eu ataque. queria pegar um gancho aí, porque essas irmãs que estão aqui, ó, tanto a irmã Márcia como a irmã Taine, elas têm vindo aqui no sábado, né? Isso nos dá uma alegria muito grande, irmã Márcia, e ao mesmo tempo assim uma tranquilidade de convidar as irmãs para vir em nossa programação, porque realmente estão guerreando, estão buscando a Deus. Não sei se foi semana passada, né, eu fiquei sabendo que a irmã Márcia estava vindo aqui nas orações, e eu disse, irmã, que bom que a senhora tem vindo no sábado orar. Daí ela falou assim, tem sido o meu refúgio. É verdade. E a irmã Taine, eu sei que também tem vindo Tem aqui. sido a recarga das baterias. Exato. Foi mais ou menos isso que ela falou. E pra minha vida, eu testemunho aqui. Olha, tá muito bom. Muito bom. Esse sistema de E oração. passa rápido, né, pastor? Passa muito não, rápido, esse muito sistema rápido. de oração. Chega no sábado, assim, de manhã, quando tu vai acordar, vai ficar mais um pouquinho. Não, para, eu tenho que ir lá, eu vou orar, eu preciso, eu E necessito. depois, quando estamos aqui, ao longo do dia, vem aquele pensamento, poxa vida, se eu tivesse ficado em casa, olha o que eu estaria perdendo. Aí realmente vemos que vale a pena renunciar ali, quem sabe 30, 1 hora, quem sabe de sono a mais, eu tô para estar aqui. impressionado. Inclusive, o pastor Humberto vai estar conosco. Eu vou estar no Vale na sexta-feira, o pastor Humberto também. Aliás, hoje, né? Eu vou Hoje. estar no Vale hoje, pastor Humberto, nós estamos escalados. E o irmão Marcos ali do Paiti, Marcos Diniz. Mas eu vou vir, talvez, eu não consiga chegar 9 horas pontinho aí, mas eu venho em nome de Jesus. Vou estar aqui orando. Tem uma justificativa se eu me atrasar um pouco, é porque eu vou estar no Vale. Tá perdoado já. adianta Mas não. eu venho sim, por favor, né? Mas então essa campanha, irmã Taine. Glória a Deus, pastor. E então, lembrando aos nossos queridos irmãos e amigos que estão conosco, amanhã temos esse jejum para toda a igreja, em Toda a todos igreja. os templos do Ministério Restauração. E no sábado, jejum solene. Domingo. No domingo, jejum solene. Eu já falei em casa pra minha esposa, ó, Nélia, eu vou chegar sábado em casa, de tardinha, vou comer e já vou entrar no jejum. Exatamente, e é isso isso mesmo. aí. Está aí o cartaz, então, do nosso jejum solene, no dia 30.
Claro que pode iniciar, como o pastor falou, né? Pode iniciar já ali no sábado, a contagem das nossas 24 horas de a minha ideia é essa, né? A Eu minha vou também. chegar, A vou me minha alimentar, também. né? E já vou entrar no jejum. Glória a Deus, Exatamente, graças a glória Deus por isso, né? Coisa boa. É isso aí. E os irmãos estão vendo, então, esses materiais, os cartazes que a irmã Tainê está colocando para nós. Olha, a irmã Caso, Tainê, aí, ó. caso alguns dos irmãos ainda não tenham o cadastro em A irmã nossas... Tainê tem vindo a me orar, A hein? irmã que eu tô Tainê sabendo. também, a irmã É, Tainê, os todos filhos, toda a família, glória a Deus. Tá, desculpa, volta. Caso os irmãos ainda não tenham o cadastro para receber esses materiais oficiais e ficar por dentro das notícias do Sim, Ministério da carregado de área, Restauração, né? claro, é muito importante. Os irmãos podem enviar uma mensagem para o número da assessoria de comunicação do Ministério solicitando esse cadastro, pastor, para que possam então receber cartazes, os links das programações, também as notícias do site restauramundo.com. Olha, é funcionando a O número é o comunicação, hein? 51-98100-2265. Será melhor repetir. 51-98100-2265. Os irmãos pode enviar uma mensagem com o nome e a área para que nós possamos fazer o cadastro e os irmãos já vão começar a receber os cartazes, enfim, todas as notícias aí em primeira mão. Amém. Tu acredita que essa menina, com todo esse talento, veio dizer pra mim que tem dificuldade de fazer entrevista, irmã? Sério? É, Não parece. com Disfarça todo muito bem. Não esse vem ideia talento. de pergunta, às vezes dá um bloqueio Não, na mente. eu passei misericórdia. trabalho. Eu tava ontem na reunião da mesa, aí eu me preocupei com ela. Ela começou a mandar mensagem pra mim. Eu digo, vai, irmã Taine, tu vai ter que fazer o programa, se tu puder fazer o programa, né? Porque eu tô em reunião da mesa. E aí ela começou com as preocupações. Ela muito cuidadosa para falar, né? Pastor, se tivesse alguém entrevista, era uma entrevista. Ninguém diz, né? É a graça de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É, mas tá aí, tem sido uma bênção para nós. E aí, minha irmã, tem mais alguma coisa? Temos também, Vai tá no pastor, santo aí, lembrando, né? com certeza, Não, glória a mas tá aí, Deus. tá certo. Ela e a irmã Ana Júlia, né? Estamos, pela graças misericórdia de Deus, conseguimos estar aqui. Lembrando também, pastor, que Sim. no domingo nós temos a reunião de obreiros. Reunião de da região Porto obreiros. Alegre. Começa às Então, 9, hein? 9 horas. Pastor Humberto presente. É isso aí. Esses são os nossos anúncios para os próximos dias, pastor. Ok, muito obrigado. Mas tu vai fazer pergunta também. Está aí a nossa convidada, tu quer Glória a apresentar Deus. mais uma vez? Irmã Márcia Gubiani, então já agradecemos a disponibilidade. Filho e, do doutor Bubiani, né? E também já esteve aqui conosco. Vamos falar da mãe dela também, porque só Glória fala a do Deus. pai. A mãe que fica assistindo em casa. Ela tá sempre... Mas a sua mãe, aliás, tu é muito parecida com a tua mãe. Sim, sou. Ah, olha, muito parecida, com todo respeito ao, Sim, eu sei. ao Tem irmão gente que Tarcísio. confunde. Com todo respeito a ele, Glória mas... a Deus. Muito bem, tá aí então, vamos lá então. Ela veio para falar sobre um assunto importantíssimo. Tem liberdade, irmã. Não, na verdade, nós já tínhamos começado esse assunto Uhum. no outro mês de abril, né? Isso em outro... eu acho que foi em abril que nós Foi, abordamos esse assunto. Só que como ele é um assunto muito vasto, né? E não é uma coisa tão conhecida, na verdade, do público. O público fez muita pergunta que eu não pude responder. 2011 que eles começaram a levar mais a sério esse assunto, se não me trai a memória, para a irmã então, ter uma ideia. Eu gostaria que a irmã Tainê, desculpa, Tainê. É o mesmo nome, muda o acento muda o ali. acento. Colocasse o primeiro slide para dar uma ilustrada, enquanto isso eu vou explicando rapidamente aqui. Então, vamos falar novamente sobre a maligna proteína do glúten, que está Maligna, presente em pegou todos os pesado alimentos. agora, hein? Não, é porque o que é ruim tem que falar, e o que é bom a gente também fala, né, pastor? Depois eu vou falar do que é bom. Exatamente, é uma proteína, na verdade. É né? uma proteína, todo cereal tem uma proteína em menor grau ou maior. Glúten é como se fosse uma cola, né? Aí tá bem ali em cima. Vamos lá, então. Uma rede viscoelástica entrando em contato com a água e amassando. Ela forma essa rede viscoelástica que é própria para a Que panificação. nome difícil, hein? Rede. Viscoelástica. Olha. Tem É viscosidade. uma liga, É uma liga. Ela me deu liberdade. Ela disse assim, pastor, só pode fazer toda a pergunta. Eu digo, olha, eu vou fazer pergunta então, hein? Eu não- Pode, foi nos bastidores, então É vocês verdade, não me tá condenam. liberado. Então, eu não sei se dá E pra ler. aí ela falou assim, ó, se eu não souber, eu só vou dizer que não sei. Ah, saiu bonito. Tá, vamos lá. Às vezes as pessoas não conseguem ler o slide no celular, né? isso. Se estão olhando no celular, então ali Não, está
Ajuda, vai. Só para quem gosta de um aprofundamentinho, né? É a parte proteica chamada gliadina e glutenina do trigo, do centeio e da cevada. Ela é uma proteína panificável, pois forma essa rede, tipo uma cola, que retém os gases da fermentação, seja ela natural ou química, né, por fermento biológico ou fermento químico, fazendo a massa crescer. E a concentração dela é de 10 gramas de proteína a cada 100 de farinha de trigo. Então, 10% da farinha de trigo é essa proteína. Então, não preciso explicar quais são os alimentos e por que tem aquela cerveja ali, ó, porque a cerveja também tem por causa da cevada. Então, para quem... né, graças a Deus nós não consumimos álcool, né, no Ministério da Restauração, mas esse é um dos maiores motivos que as pessoas dizem, é a barriga da cerveja, né, a barriga da cerveja é por causa do trigo, né, e da cevada. E também tem açúcar, né? Não, a cerveja não, a cerveja não tem. Não tem, mas tem algumas bebidas que tem. Algo assim, que, não tô por Tem dentro certeza a desse assunto. cerveja não tem glicose? Bom, então... o álcool, né, que se transforma depois em açúcares, né? Mas então, por isso que é tão difícil tirar isso dos alimentos, porque praticamente a indústria faz as suas panificações somente com trigo. E eu quero trazer aqui, desmistificar que dá para fazer muito desses alimentos sem o trigo. A gente pensa assim, como é que eu vou viver sem isso? Meu Deus, Deus deu tanta riqueza de ingredientes que a gente não precisa ficar achando que vai passar fome, né? Se pastelzinho. Não tiver isso aí. Porque... Empada, tudo tá ali, né? Não, ela mandou um slide pra mim, pastor, olha os slides. Quando eu olhei assim, ó, mas empada pastel. Tipo, Jesus. Pode colocar o segundo, por favor, irmã, que agora vamos falar o que acontece dentro do organismo, tá? Esse desenho é a parede do intestino, certo? Então, essa parte mais cor de salmão com uns pezinhos são as células do intestino, que tem esses podócitos em cima. E tem essas curvinhas para aumentar a área de absorção de nutrientes. Porque quando uma coisa é lisa, ela absorve menos do que quando ela é rugosa. Então, veja que no lado esquerdo está escrito junção apertada. As células estão bem juntinhas uma da outra, fazendo um exército, uma barreira, não passa nada entre elas, só o que elas permitem que passe pela própria célula. Porém, quando chega toxinas, micro-organismos e o glúten, ele tem a capacidade de fazer uma fissura, porque ele é um alergênico. Corta, né? Ele abre um espaço entre as células. Fissura, ele corta. Ele vai inflamando, abrindo essa fissura, inflamando, e as células se separam. E vocês já viram como é que é dá uma queimadinha, uma cortadinha na pele da mão, por exemplo, que é super fininha, né? Logo fica o quê? Fica sensível, fica inflamado e fica aberto a receber qualquer tipo de contaminante. Acabou a tua barreira. Então, isso passa para a corrente sanguínea, esse glúten, e o que acontece? O corpo não sabe o que fazer com ele, porque ele não é absorvido. O glúten não é nutriente, ele não é absorvido. A gente não é o que a gente come, pastor, a gente é o que a gente absorve. Se o metabolismo não consegue usar, degradar, absorver, transformar em energia, enfim, ele não tem utilidade. Claro. E aí que eu comecei a estudar o que é uma doença autoimune. Claro. É isso que o corpo não sabe o que fazer com aquilo, começa a criar anticorpos para atacar esse glúten, no caso. Não é só o glúten que é um alimento danoso, mas hoje nós vamos nos focar nisso. Só que, por similaridade, esses anticorpos também atacam células boas. Porque a molécula do glúten, ela é parecida, às vezes o corpo pensa, essa molécula aqui de glúten, que é uma cadeia muito grande, de 56 aminoácidos, né? Ele começa a atacar, às vezes, células da tireoide, células da pele, células... vocês conhecem melhor do que eu doenças autoimunes, lúpus, né, pastor? O senhor que trabalhou na área médica aí, cite algumas doenças autoimunes, o senhor sabe? Não, e o problema também, irmã, eu vou até um pouquinho mais na frente, isso pode levar a um câncer. Pode. Não, inclusive problemas neurológicos, né, problemas neurológicos também. Não, o assunto é bem sério,
Então, o que acontece? As pessoas pensam, mas o trigo da época de Jesus, da época dos tempos antigos, todo mundo comia e não dava nada. O que aconteceu? O trigo de hoje não é o mesmo trigo da época bíblica. Alterações genéticas, né? E não vamos nem para a época bíblica. Na época dos nossos avós, era outro trigo. Houve modificação genética na década de... Se vocês quiserem se aprofundar, tem um livro chamado Barriga de Trigo. Muito interessante. Primeira edição foi em 2013, certo? Então, pode tirar esse slide, irmã, que eu vou dar uma faladinha agora. Será que tem como, acho que até de repente podia sugerir para o irmão Rodinaldo, interessante isso aí. Esse livro eu tenho, ele é bem grossinho, mas ele... Pois é, esse é o problema. Não sei. Dá para ler, quem gosta vai. 200 e poucas páginas, tem ilustrações também. O trigo, ele foi modificado devido a uma praga que teve no México e nos Estados Unidos na década de 60, porque uma praga devastou as plantações e aí um químico começou a pesquisar uma maneira de deixar ele mais resistente, mais robusto. E antigamente ele era um trigo longo, magro, longo, e o grão não era tão robusto como hoje. Hoje ele é um trigo curto. Olha só. E se aprimorou, se aumentou a quantidade de glúten. Não tinha essa quantidade toda de glúten. Ou seja, o que Deus criou fazia bem, era perfeito, era Claro. nas quantidades adequadas. Entrou a transgenia, entrou as modificações genéticas. Sim, a gente entende que tinha fome, né? Fome na terra, como se diz. Então, foi modificado e as pessoas começaram a achar ótimo. Baixou o valor do trigo, porque quando se tem falta nas plantações, isso aumenta o valor. Depois que se estabiliza uma cultura, uma monocultura, como o trigo foi aí, espalhou essa variedade genética para o mundo inteiro. Hoje em dia não se planta mais o trigo de antigamente, de antes da década de 60. E aí que começaram as doenças e a obesidade no mundo inteiro. E se a pessoa quiser achar esse tipo de trigo, será que consegue? O antigo? É. Nem sei, acho que já entrou em extinção. Que coisa O terrível. livro não né? diz, e eu também não sou da área, né, da agronomia. Não, mas... sabe por que eu te perguntei isso aí, irmã? É que assim, ó, se a pessoa quiser fazer, por exemplo, um pão mais natural, vamos usar esse termo assim, é até uma das minhas perguntas que eu tenho aqui. É difícil conseguir isso aí, né? Pois é, mas esse pão volumosão que cresce, não dá para fazer com pouco glúten, porque é o glúten que faz expandir e suportar aquele gás. Sabe? Vai tentar fazer um pão de arroz, de batata, de aipim. Tem como fazer, Pra aquele então? gás não fugir, digamos assim. não- Fica bom, só que fica desse tamanho, ó. Não de abatumado, Não, mas mas é porque não cresce. Eu, por exemplo, pra mim, assim, pro meu gosto, eu nem tô nisso aí de ser grande. Mas a estética, Claro. na padaria... Mas então tem como fazer um outro tipo de pão? Claro que tem sim. Isso é Tem interessante. sim. Interessante. Até o próximo slide é sobre isso, irmã. Mas Pode é colocar. muito... Olha, agora eu me interessei 100%, né? Chegou na parte boa da alimentação. E eu gosto de falar coisas assim que Prática. são práticas, Claro. também falar de valores, porque parece, então, na alimentação Espera saudável um pouquinho, é não tudo caro. vamos dizer que ela é italiana, alemã, não vamos falar isso aí, irmão. Não, eu sou e assumo. Olha, o que aconteceu? A farinha de trigo é a farinha mais barata que existe hoje. Tá numa faixa de R$4 o quilo, se não me engano, né? Olhei 2 meses atrás, Vamos era cuidar isso. o tempo que nós temos a irmã Rosângela ali, Farinha né? de arroz, farinha de aveia, farinha de grão de bico, farinha de coco, farinha de linhaça, de milho, de mandioca e derivados como tapioca, polvilho. Aí as farinhas mais sofisticadas, tipo amaranto, quinoa, que são Amaranto. os cereais altamente proteicos. É muito caro. Muito mais caro, entre 49, 30, de 30 a 40 e poucos o quilo dessas farinhas, porém não se usa na quantidade como uma farinha de trigo. Se usa num mix, se faz um mix, um pupurri de farinhas para fazer bolinhos, para fazer, às vezes, até pizza de frigideira, Olha aí que maravilha. panquequinhas. Até trouxe a irmã Rosângela, porque eu admiro muito ela, que ela conseguiu adaptar muito essas receitas na sua própria eu residência. quero ouvir, irmã Com o Rosângela. marido, com o filho, que as pessoas dizem, irmã, é porque não tem filho, marido, faz e acontece. Solteira ali, é só ela pra tá, ela, né? Aí é fácil. Aí é fácil. Acho que isso é uma né? grande. Tem tempo. Acho que esse ponto, assim, das receitas, acho que uma das grandes barreiras, as dificuldades que acaba.
Porque às vezes a pessoa quer inserir novos alimentos, novos ingredientes, mas não sabe como adequar em receitas mais tradicionais, por exemplo. Antigamente não se tinha, irmã Taine, muitas coisas na internet, no YouTube. Hoje tá cheio de canais de pessoas que fazem receitas sem glúten e sem leite. Muito bom. Mas muitas mesmo, e dá vontade de sair fazendo, E não é tão caro. Não é. Porque o caro, pastor, é ter as tranqueiras industrializadas dentro de casa e querer comer coisas saudáveis misturadas. Isso é errado. Então, continua com a vida antiga. Não dá para misturar. Tem que migrar para as coisas naturais e tirando concordo. bolacha, cuca, bolo, pão, bisaguinha, sei lá. Sempre tem na mesa isso aí, né? Daí os acompanhamentos, a geleia, a goiabada, sei lá, o requeijão, essas coisas que eu não como mais nada. Tira isso aí e começa a comer comida limpa, comida de verdade. Não vai aumentar o valor do rancho, como se diz aqui. Não, e a saúde, qualidade de vida. A pessoa vai se sentir melhor. Então, assim, tem 3 níveis do problema do glúten. A doença celíaca, que é a doença autoimune, que a pessoa não pode, nem cozinhar na mesma cozinha que para por contaminação cruzada, não ter contaminação de glúten. A doença celíaca, ela não tem cura. A pessoa já chegou no ápice da irritação, da inflamação, ela tem que tirar, senão ela vai ter crises de diarreia. Sim, entrou ali... Desceu, né? Diarreias. Incrível, né? E isso começa a dar alterações em outras partes do corpo. Quem tem doença celíaca e não se cuida, começa a ter erupções de pele, coceiras, crostas na pele, não sei nem eczema, né? Que chama também. O outro nível de problema é a sensibilidade ao glúten, que eu acho que eu tenho, porque eu tirei há 5 meses o glúten e eu melhorei muito. Eu tinha muito cravinho, assim, no braço, nas costas, parou. Eu tinha dificuldade eu tinha constipação, muita constipação, não tenho mais. Porque tirando o glúten, o que tu vai comer daí? Minha mãe disse, tá, mas o que tu come? E mesmo tomando água, bastante Não adiantava, Olha não só. adiantava. E eu, sim, Não, é sério, o assunto é sério. Eu só não vou elencar aqui todas as irmãs que eu converso que têm constipação e tiram um tempo, nem todos esses meses, já me dizem que melhoram. Olha só. Não, e as consequências que dá uma constipação. Tá, mas para um pouquinho, o que é constipação? É ficar trancado, não conseguir ir aos pés. Ir aos pés, né? Evacuar. Essa é constipação. Constipado. Isso. Trancado. Dor de estômago, fadiga. Dá um monte de consequência. Várias coisas, porque Pelo amor de não Deus. afeta Toxinas. somente na parte gastrointestinal, mas na parte cerebral também. Exatamente, E hoje em dia se fala de medicina por evidências. Nem tudo que a gente tem de problema é detectável com um exame de sangue ou com um raio-x, com uma tomografia. Hoje já se sabe que a medicina por evidências, ela faz testes com os pacientes, não testes com drogas, mas vamos tirar este alimento por um tempo, vamos tirar esse, ver como é que tu te sente e vem aqui no consultório e minar. Essa é medicina por evidências. Muitos médicos que falam aí, médicos que são dessa linha, né, pastor? Porque a gente sabe que... Nutrólogos, né? Tem linhas médicas que não concordam com isso, assim como tem diversos tipos de Eu ouvi uma frase assim interessante que é meio assustadora. Pô, olha só, que o médico, esses tradicionais, alguns, né, todos, pode ver, eles não falam em água, é uma coisa importantíssima. Aí alguém fala, não, na verdade eles não entendem desse assunto. Não entendem desse porque assunto. a faculdade não dá para essa munição para eles. Então, muitos desses médicos mesmo, que falam de alimentos, eles dizem, procurem um nutricionista. Que bom, porque cada tem essa um tem o humildade. seu nicho de Que atuação. bom, que legal. Né? O médico, ninguém vai não deveria esperar de um médico um conselho alimentar, porque eles não sabem. Não, o que dizem que alguns, né, todos, por favor, puxam da gaveta uma receita pronta, ó, segue isso aqui. Não dá certo. Isso aí é triste até. Assim como tem nutricionistas que pegam a mesma dieta e passam para todos os pacientes. Ou falei. seja, tem níveis e níveis de profissionais em todas as áreas. Uma dieta pronta. O que eu valorizo e admiro são profissionais que agem no particular da pessoa. É que nem roupa sob medida sempre vai ser diferente de uma roupa
né, de magazine, assim. Então, voltando a esse assunto dos efeitos adversos, se você tem constipação, dor de cabeça, fadiga, come e sente-se assim, pesado, sente que estufa, faça um teste de tirar pelo menos um mês o glúten. Ah, mas onde é que tem glúten? Pães, bolos, bolachas, Pastel, certos molhos empada. comprados, por exemplo, molho branco. Molho branco vai farinha de trigo para engrossar. E é bom, Ah, né? como é que tu faz molho branco? Eu faço com meu leite vegetal e maisena. Então, tem meios Olha de só. saber as propriedades dos Eu ingredientes. não sabia né? que esse molho branco também tinha. Sim, sim. Olha Tudo só, que rapaz. tem gente que coloca até no feijão para engrossar o caldo. Então, a melhor coisa que tem é fazer a sua própria comida, comer É. marmita, leva, né? Não, mas é fazer verdade, pra igreja, é levar pro verdade. trabalho. Não, olha, irmã, eu vou dizer uma coisa. Chegou um momento na minha vida que eu tive a oportunidade que eu poderia me alimentar, assim, vários restaurantes, assim. E chegou um ponto que eu vi que a melhor comida que a minha irmã É a de falou casa. é a de casa. Não, Porque, pastor, o substituível. restaurante ele existe para Bah. dar lucro, certo? É. Onde eles puderem coar de novo o azeite, que já está todo queimado, para usar no dia seguinte, eles vão fazer aproveitamento de sobras. Sobra na casa da gente não é mal visto, né? Mas num restaurante, a gente, esse bolinho foi feito de sobra de ontem, todo mundo passou no buffet, falou e foi da cuba para panela, para geladeira. É diferente, sabe? Eu tenho essa relação com o alimento bem mais Não, assim, é a valorizo o que a minha mãe faz, meu pai e eu, e deu. Mas agora eu gostaria de, se possível, já chamar a irmã, honrar que ela veio de tão longe, né, pastor? Não, com certeza. Vamos então ouvir um hino. Fique aí. Dê o seu like agora. Aproveita aí. Enquanto vem esse hino que a irmã Tainê tá vendo ali. Dê o seu like. Vamos lá, irmã Rosângela chegando. Vamos ao hino. Não me envergonho do Evangelho, pois ele é pra mim poder de Deus, o que transformou a minha vida. Foi esse Evangelho de poder. Muito bem, voltamos. Rapidinho, né? Muito rápido. Irmã, me ajuda aí. Vamos ver quem é que tá conosco. Não sei se no teu computador consegue ver no teu celular. Não, esse aqui não tem conexão. Vai ter que ser pelo teu celular. Mas deixa então. Com o andar da carruagem aqui, nós vamos falando. Olha aí quem é que tá conosco, irmã. Apresenta. Essa é a irmã Rosângela Knebel, paz do Senhor. Rosângela, bem-vinda, irmã Rosângela. Muito obrigada. O esposo, quem é o esposo? A minha tinha me falado. Irmão Eloir. Loir José Knebel. Tem filho? Leonardo José Knebel. Pô, bonito o nome, Os Leonardo. É dois. muito bonito o Acho nome. lindo esse nome. Um jovem aqui da igreja, uma gracinha. Olha aqui, ó, consegui achar o programa aqui. Mas então, por que eu chamei para participar a irmã Rosângela? Porque nós trocamos figurinhas Verdade. sobre hábitos saudáveis, sobre a qualidade de Qualidade vida. de vida. E a irmã Rosângela, pastora, ela é professora de educação física Ah, não sabia. e ela tem atuado. Ah, não sabia. Então, é uma coisa casada, É alimentação e mesmo? exercício Alimentação, físico. exercício. Mas você saúde. anda aula? Dou aula. Olha que coisa incrível, mas quanta riqueza. Trabalho com correção postural, trabalho Tá com brincando? fortalecimento Opa, peraí, muscular. mas eu tô aqui, tô tranquila. Pode falar aí. Eu fiz educação, me formei em educação física na URGS. Pô, não é pouca fiz coisa, hein? Fiz um pós-graduação na área da medicina esportiva. Meu Deus. Na RIGS, né, que é a Associação Médica do Rio Grande do Sul, foi chancelado pela PUC. Uhum. E era realmente um pós-graduação voltado, porque na minha prática profissional eu vi que a gente não tinha só alunos saudáveis. Claro. Um percentual muito maior de alunos pacientes, que a gente chama, Sim, né? sim.
Então, eu sempre gostei da área da correção postural. E aí Mas eu me aprofundei não nisso. sabia dessa riqueza. Pilates, fiz Parabéns. 4 cursos de Pilates, trabalhei com Pilates bastante. Mas o meu foco hoje é principalmente o fortalecimento muscular, principalmente para as mulheres, porque nós necessitamos, com o passar dos anos, nós vamos Pá. envelhecendo. E a Vamos- maioria dentro da igreja não dá bola para esse tipo de coisa aí. Mas Não, agora já tem mudado É. o público. A Né? irmã tá com quantos alunos Glórias aqui a Deus. Daqui da igreja, acho que 12. Mais grupo de 12 ou mulheres. menos, deixa eu falar uma coisa sabe? para a senhora. Existe hoje, claro que a senhora deve saber, fortalecimento muscular nos olhos, para Sim, enxergar sim, melhor. exercícios, sim. Olha Com que coisa certeza. impressionante. Fortalecer o Mas eu não globo sabia ocular. que ela era professora. Irmã. Muito obrigado. Que riqueza. E a irmã como é que a irmã tá atendendo, assim, essa... Agora, em função da pandemia, e foi algo que veio do Senhor, para eu dar aulas online. Porque Muito bom. muitas pessoas com medo, né? Principalmente quando começou a pandemia, assim, hoje o pessoal está mais de se tranquilo. ajuntar, né? Da aglomeração e do contato físico. E no início eu trabalho muito com um médico, o Dr. Luiz Antônio Peroni, que ele é um ortopedista especializado em ortopedia do esporte, foi meu professor de ortopedia do esporte Olha no só. pós. E foi trabalhar com ela. E olha só. eu conversava com ele, eu disse, doutor, eu estou com um pouco de receio, porque há anos, mais de 20 anos, trabalhando com contato físico com o aluno. Se o trabalho assim virtual, né, daria o mesmo resultado, e glória a Deus, foi uma direção de Deus que eu recebi em oração, e tem dado resultado, e o próprio dizer, médico, né, tá dando A irmã lá em apoio. casa lá pode, né, fazer Sim, exercício. porque eu consigo, Que maravilha. né, consigo visualizar bem a pessoa. Eu achei que Muito bom. ia ficar algo, tipo assim, tinha um pouco de receio de ficar algo para trás, tipo, de não ter a mesma qualidade, mas glória a Deus. Mas, irmã, nesse frio é ruim sair, né? Não, pra a fazer melhor uma- coisa, porque tu está na tua casa, no conforto do teu lar, tu não tem trânsito, Muito é bom. muito Dá Muito pra bom. ficar com as roupas de crente, fazendo Mu- exercício. Com certeza, com certeza. E a gente consegue um trabalho. E eu percebo, coisa principalmente, boa. vou falar até por mim, eu só consigo me regrar bem na alimentação quando eu estou fazendo atividade física. Porque há uma liberação de serotonina, né? Os De hormônios, hormônios. assim, de saciedade, de prazer, que Bem-estar. libera exercício, que tu é um casamento perfeito. É um casamento Quando a gente não está fazendo alguma atividade física, a gente fica mais largado, né? A gente diz, Certeza. já que não estou fazendo... Agora, não. Não, ai, a mente ontem- também se volta pra comida. Exatamente. É, ainda mais no Agora inverno. é- Ah, Então, quem tem fogão a lenha, amarra esse fogão aí, meu filho. mas eu trouxe também, não sei, uns 2 slides, pastor, porque as pessoas me perguntam muito o que eu faço, o que eu como, me dá dica. Olha o que ela E tem aí eu trouxe aqui, ó, dá licença. Olha é a aqui. minha fruta preferida, é feio. Ele é feio, mas ele é gostoso. Feio? Não vejo nada diferente. Ele é bonitinho. Deixa eu dar uma explicada. Eu trouxe agora do congelador. Gente, pode, irmã, colocar o último slide, por favor, do coco. Isso aqui é um coco congelado que está... E eu dei sorte que tinha um pedacinho sobrando aqui, eu já, né? Custa R$7, olha ali, ó. Aprenda a consumir coco. Com um coco de R$7, esse que eu estou segurando, Certo. dá para fazer 1,5 litro de leite de coco. Já pensou? 300 ml de água de coco vem dentro dessa bolotinha. Aí ela tá rachada porque congelou e expandiu, né? Mas ela não vem assim. E isso não é casca, é a película interna. Dá para triturar ela junto, que ela é uma película macia. E sobra... Sim, muito bom, meu. Olha ali, olha o Muito passo a bom. passo, ó. Bater com água quente a 60 graus, por aí. Bate os pedacinhos de coco com água quente e se coa num saco de voal. Saco de voal para fazer leite vegetal se compra na internet. Não conheço loja que vende, mas loja de produtos naturais, na verdade, eu acho que tem, né? É um saquinho de voal, tipo voal de cortina, que tem que tem uma telinha muito fina. Tu vai, tipo, ordenhando o saco, assim, ó. Apertando. E vai saindo bastante. O que sai nessa água? Sai a água e a gordura que se dissolveu no batimento junto com a água quente. Então, esse é o leite de coco. O que sobra, aquela farinha, eu uso em
panquequinhas, em bolos, engrosso sopa. Jesus, Dá pra é tudo. colocar num purê de moranga. É porque ela fica completamente sem gosto, ela fica uma fibra. Todo o gostinho do coco vai pro leite. E naquela farinha fica só a fibra mesmo. Sabe? Então não se perde nada, pastor. Se for comprar, quanto é que é uma garrafinha de leite de coco? É caro, né, irmã? Claro. Eu não lembro também. Eu não faz tempo lembro, que eu mas não é uma compro. coisa barata. Leite de coco, quando vai numa receita, Sim. já é um custo a mais, né? É um custo a mais. Né? Gorduras boas são anti-inflamatórias, Olha só. são antifúngicas. É uma gordura maravilhosa. É algo produzido pela natureza, não tem? Natural. É, melhor do que óleos vegetais que são prensados a quente e passam por processo de desodorização, tiram a cor, tiram o cheiro, tiram o gosto, tiram tudo do óleo vegetal. Eu tô falando do milho, soja, canola, essas coisas. Então, com esse... eu também não tomo leite, sabe, pastor? Então, eu faço leites vegetais. A irmã faz o leite. Faço leite com inhame. Outro dia eu ensino a fazer o leite do inhame, que fica grossinho. E eu misturo com leite de coco, que é gordinho. Aí ele fica uma delícia. Sim. Muito Irmã, melhor. só um pouquinho. Dá licença? Sim. Esse coco aqui, a gente olha, ele tá sem casca. Não sei como é que eles fazem isso aí, porque para tirar aquela casca grossa, tá só o coco aqui, ó. Olha que maravilha. Muito bom. E compra quanto? R$7 na esquina do Coco, aqui na Avenida Ceará. E tem Onde também... é que fica? Na Avenida Ceará tem que colocar... Perto da Dom Pedro aqui, ó. Perto da Mais ou perimetral. menos, é perto da Perimetral, bem é. na- Ou nas feiras de produtores, na Loureiro da Silva, toda terça-feira, de tarde, até às 6h30 da Onde tarde. é que fica isso? Na Loureiro da Silva, na antiga Perimetral nossa, sabe? Olha, sei. É. Perto da Câmara dos Vereadores. Mas não, mais Não, pra sim, perto, sim, não, eu sei, isso, só pra- mais em direção à Ali, Redenção. qual é o dia? Terças-feiras, a partir das 2h. Tem tofu, que é o queijo de soja. Terça? Isso, tem Olha coco, só. tem tudo que é fruta e legume, muito mais rico do que num supermercado e mais barato. Muito bom, hein? Muito bom. Não, muito bom mesmo. E, Eu gostei, essa aí do coco é muito bom. e a segunda... Deixa congelado, né? Já que eu não vou todas as terças-feiras, né? Porque eu também moro sozinha, né? É muita comida. Então eu já vou... me dá uns 2, 3. Um eu já bato e faço. E outros eu congelo. E quando eu tiver que fazer de novo o leite, eu faço. E o coco em si dá pra usar pra um monte de Dá pra coisa. usar pra um monte de coisa. Pra doces e salgados. Doce. Como é que a irmã faz um doce sem açúcar? Porque dá pra fazer também. Não. O açúcar eu ainda não tirei 100% da minha vida, né? Açúcar... Achamos um erro aqui, Achamos ó. Ali, viu? Não, eu Qual é que confesso. a senhora usa? O mascavo? Não, açúcar normal. Tá brincando, mas já precisa resolver Não, isso aí. não, mas é muito raro que eu faça uma sobremesa. Ah, Geralmente tá. faço com abacaxi, coco, que eu gosto muito. Eu, por exemplo, assim, ó, eu também vou confessar o meu crime aqui. Eu não tirei 100% açúcar, mas eu dou preferência sempre pro mascavo. Ele é só um açúcar, ele é a mesma Eu go- coisa. Ele só tem minerais. É que nem o sal refinado e o sal rosa. O sal refinado é refinado em sódio e cloro, enquanto que o sal do Himalaia tem 80 e poucos minerais. Só que aquele E o- açúcar branco é um veneno, né? Porque ele é refinado. É, aí que Mas tá. o mascavo, ele tem as mesmas coisas, só que ele tem mais umidade, mas ele pode conter fungos por causa da umidade dele, porque ele é feito de uma maneira muito artesanal e tem alta umidade. Então, Eu vou ficar dos fungos, então. É algo que tem sempre os poréns, né? Sempre tem os poréns. Ok. E a segunda dica Mas tu não tá fazendo doce com esses açúcar, né? Não faz isso. Faço, pastor. Faz, olha Dia aí, das ó. Mães tive que fazer. Como é que eu vou fazer? Né? Mas Meu come pai- raramente. Raramente. Não, porque o açúcar... Não, eu ouvi de alguém, né, e ele falou assim, ó, o vilão da mesa é o açúcar. É verdade. Não, claro, a irmã tem um monte de coisas que tem lhe ajudado e tem muito a acrescentar. Agora, claro, isso aí é uma coisa que a gente vai trabalhando. A vida da gente é mudar os hábitos, né? mudar hábitos. Se tu quer melhorar, eu tenho muita coisa para melhorar espiritualmente e na que parte eu- alimentar também. E muitas coisas. Já mudei, por exemplo, eu não tomo refrigerante. Certamente não tomo refrigerante também. Não tomo refrigerante. Né? Hoje eu tirei totalmente. Então, o açúcar ainda uso, mas em quantidade É que o açúcar é o que se chama na nutrição de Bem menor. comfort food.
comida de conforto. É. Quando a gente tá, né, nos dias maus, nos dias tristes ou Não, ansiosos. chocolatezinho. Ninguém pensa, vou chegar em casa, vou comer uma salada É. de grão de bico e repolho. Claro que não. É, isso é verdade. A gente é normal, a gente tem nossos Não, dias de concordo com recompensa, a irmã. Só que não pode ser hábito. E até a pessoa que faz atividade física regularmente, isso aí não é nada. E Porque uma se coisa, gasta. não, concordo. E uma coisa queima. também, uma coisa que é até espiritual. O legalista, ele não tem base bíblica. Olha aí, ó, ele tá fazendo isso. Calma, irmão, só um pouquinho. Ninguém é um robô aqui. Ninguém é um robô. Nós estamos em busca de uma perfeição, mas nós não somos perfeitos. Então, assim, o legalista, ele acaba se arrebentando. A vida dele, ele é 880. Se não for assim, tá errado. Se não for desse jeito, tá errado. Mas quem diz que tu tem que viver dessa forma? A Bíblia chega ao ponto de dizer assim, ó, Senhor, eu devo perdoar então 7 vezes. Não, 70 vezes 7. O legalista, não, isso aí pra mim não me serve mais. Você é um legalista. Agora, a pessoa que ele tem princípios de Deus, inclusive isso é uma característica do novo nascimento, é uma coisa muito séria, que as pessoas não levam, né? Não dão a devida seriedade. Então a pessoa tudo, ele é 8, até na alimentação. Ah não, se não for assim não me serve. Tem pessoas que chegam ao ponto de dizer assim, ó, se não for dessa maneira, então eu prefiro sair da igreja. Olha o crime que ele está cometendo, meu Deus do céu. É um absurdo. Então a gente está, né, irmã Márcia, procurando nos ajudar e, quem sabe, passar alguma coisa de bom para os outros. Por que eu tirei esses alimentos? O importante é mudar e conseguir manter a mudança, sabe? Sim. Eu consegui manter e não está... Isso aí. Eu não estou antissocial por causa disso. Claro. Não, me fez um bem tremendo que eu sofria há anos e vivia abaixo, né, de nem vou dizer, né? Não, sim, Quem ouve entende, né? Com é certeza. algo que me incomodava muito, muito, Entendo, muito. entendo. Até a queda de cabelo diminuiu bastante mesmo, por causa da mudança alimentar. Até a minha própria mãe disse, porque eu disse pra ela, para de comer pão, para de comer pão. E ela, aos poucos, um pouco mais, né, lentamente está conseguindo. A minha mãe e também emagreceu, também tá com Ela mais veio cabelo. de fora? Como fora? Ela nasceu no interior? Sim, nós nascemos em Santa Imagina Rosa. pão feito em casa! Da Parece que a colônia. vida É pão, trigo, sabe? a vida é trigo. Não é fácil. Como é que a irmã fez para mudar os hábitos? Vamos lá, eu venho por parte do meu pai, de uma descendência alemã. Então era hábito, aqui, né? apesar de ter o cabelo escuro e o olho escuro, que puxei do lado da minha mãe, mas assim, os hábitos era bem de pão, E o cuca, que deu o gatilho? sabe? Foi algo assim que era o meu café da manhã tinha pão, no almoço às vezes tinha alguma coisa com trigo, tipo a massa, no café da tarde, às vezes na janta um ovo, coisa tal, mas com pãozinho. Então eu comia no mínimo 3 refeições por dia com o trigo, então comia muito glúten há anos. E começou a me surgir, logo depois que eu entrei na igreja, aqui em 2018, problema de tireoide, a minha tireoide inchou. Aí eu fui atrás de realmente procurar e pesquisar. E também uma dor de estômago. Eu tinha uma queimação, eu tinha, sabe, refluxo, eu tinha uma dor no estômago que vinha para o esôfago. E aí eu comecei a investigar sobre isso. Mas, assim, eu creio que é algo de Deus que deu um start, realmente, conhecendo a irmã Márcia, a gente realmente conversando e trocando informações. Que bom. Eu comecei a ver, eu tenho que mudar na minha alimentação. É isso aí. Eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí eu comecei colocando em prática, né, isso, porque na prática realmente a gente vê o resultado. Eu notei, primeiro eu larguei o leite, comecei a ver realmente a química que tem no leite. Eu digo, eu não preciso mais de leite, o meu organismo não precisa. Que bom. Já estou há 6 anos sem refrigerante. Então, daí eu larguei o leite e comecei a notar uma melhora. Mas ainda faltava algo. E eu comecei a ver sobre a questão da minha tireoide e comecei a largar o glúten. E substituir no início, né, tenho que confessar, é um hábito tão grande que eu tinha na minha vida que eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou comer agora? É bem isso aí. Parece que eu fiquei perdida, sabe? E nas primeiras semanas, primeiros meses, eu tinha dificuldade mesmo. De vez em quando mas vou comer um pãozinho. Sabe, foi uma luta. Normal, foi realmente... né? E eu comecei, pastor, trazendo para o lado espiritual, comecei a orar. Claro. E pedir para Deus me dá força, isso está me fazendo mal.
E eu não como uma droga, como um drogado. Eu viciada, É né? isso aí, Muitos anos com aquele hábito. A senhora levou a todos sério os o dias. assunto. E eu digo, Deus me ajuda, eu quero mudar e não estou conseguindo Aleluia. sozinha. Comecei a orar, comecei a pedir para Deus e comecei, sabe, a lutar, porque é eu, meu esposo e meu filho, então é uma família. E, como a maioria das famílias, a mulher é quem cozinha mais. Meu esposo sabe cozinhar muito bem, mas cozinha pouco. Quase sempre quem domina a cozinha sou eu. Então, no início houve uma resistência deles também. Mas eu comecei, como a irmã Márcia trouxe, a substituir ali pelas farinhas. A farinha de milho, a farinha de arroz. Estou indo agora muito sobre a questão da farinha de aveia, né? Batendo aveia no liquidificador e fazendo receitas. Comecei a colocar, primeira coisa eu tirei, nunca mais comprei, não botei, não faço lá em casa massa. Então, foi a primeira coisa. E o pão eu comecei a ir modificando, reduzindo. Macarrão, E comecei... a senhora diz, massa? Não faço. Nem lasanha, né? Não faço nada com massa. Não, nem compro. E aí, Porque como a maioria também se tu compra, tu tem em casa, quando vê, tu faz. Então, eu nem compro. E a senhora eu notou a não diferença? sinto falta. 6 quilos a menos, sem fazer nada diferente, entendi. só largando o trigo. Só o hábito. O meu esposo também, antes, quando mais jovem, ele fazia ciclismo, voava de asa delta, era muito esportista. E ele mas pedalava muito tempo, assim, Asa pedalava... delta era metido? Não, ele fazia muito esporte. A gente sempre gostou de atividade física, enfim. E ele disse que de anos, e agora ele com mais de 50 anos, quando era mais novo, jovem. ele nunca conseguiu tirar uma gordurinha lateral e fazia. Nós pochete éramos lateral. ímpios, né? Fazíamos muita academia, exercícios regularmente, e ele pedalava quase todos os dias. Andava no mínimo 1 hora por dia de bicicleta, e ele disse, eu nunca consegui tirar uma gordurinha localizada na região da cintura. Os assim. flancos. Os flancos. E ele conseguiu agora. Ele disse, eu estou impressionado. E foi algo que ele foi no meu embalo, né? Porque era o no hábito início eles alimentar que estava prejudicando É ele. incrível Muda como... o formato do corpo. Muda o formato Olha do só. corpo. Sem contar, eu não tive mais dores de estômago. O meu refluxo diminuiu drasticamente. A minha tireoide começou a desinchar. Porque, com certeza, a doença autoimune que vem do trigo é a que eu estava, né? Com a tireoide já melhorou muito. E a disposição, muda a disposição, muda toda a Isso é uma fisiologia do organismo. E foi, digamos assim, as coisas diferentes que eu fiz de anos para cá. Largar o leite, largar o trigo. O refrigerante já tinha largado. Então, eu recomendo, é difícil, não vou mentir, no início a adaptação é difícil, dá trabalho sim. Há uma resistência no organismo. Há uma resistência da gente, até porque tu tem, é como a Márcia fala, né, descascar mais e desembalar menos. Irmã Rosângela, quando eu comecei assim a diminuir a alimentação, olha, chegava a me dar assim, eu não sei explicar, mas olha, tinha momento assim que eu queria comer que nem louco, assim, sabe? Hoje eu não tenho mais isso aí. É uma luta, né? Eu até orei a Deus também, né? Eu acredito que a resistência é por um tempo. É por um tempo. Depois ela passa. É tipo Depois ela passa. Tá aqui a professora. Depois tu ela começa passa. a correr, dá um cansaço assim, o teu corpo. O início tu tá é louco, bem cara. difícil. Para com isso aí. E daqui a pouco tu passa aquela barreira, tu Sai a vai. inércia. Vence vai. aquela etapa e aí vai. O corpo tem isso aí. Ele É uma adaptação, né? Exatamente. O Adaptação. corpo tem uma resistência em tudo praticamente, né? Aí depois ele vai E absorvendo. depois vai. Eu, no caso, falando sobre exercício, eu tenho alunas, por exemplo, tenho uma irmã aqui da igreja, uma senhora. Ela disse, irmã, eu tinha uma dor que me acompanhava há 22 anos. E ela começou a fazer exercício, eu não tenho mais dor, irmã, eu tinha uma dor no ciático, uma dor na perna. E ela disse, irmã, isso não tem preço, porque é algo que tu conviver direto com uma dor e tu começa a modificar os teus hábitos e nada demais. Ela não faz nada E de tarde, aquela vontadinha de comer alguma coisa 4, 5 da tarde, que é a hora
Pior do dia pra Pior. mim é essa hora, sabe? De manhã vai tudo bem, almoço é lindo, é limpo. Chegou às 5h da tarde, é incrível, é o meu problema. E aí, o que tu faz? E aí, eu sempre tenho os meus bolinhos funcionais. Com banana, ovo, alguma farinha de polvilho. Tá, e com depois à aveia. noite, tu come o quê? Daí eu repito a mesma coisa do almoço. Do almoço, Ah, mas come de noite? Claro. Sim. Então eu tô na tua frente, tá? Porque eu, por exemplo, tinha o Como hábito... bastante, pastor. E a maioria, muitas pessoas têm o hábito do café à noite, que é completamente errado. E com Olha a aí, função de olha deixar aí. o glúten, eu também comecei a jantar, a substituir o café, Mas com o comidas pão, que, como ela diz, por uma limpas. comida... limpa. Comida de verdade, É que né? assim, couve com ovo e uma farinha de isso é mandioca. bom demais. Uma lentilha. Às vezes eu tenho Isso não pesa. É volumosa, mas tem muita fibra. Tem muito Sim. E nutriente. não é nada feito com linguiça, com salame, Aí nada é que dessas tá. coisas. Pô, Não, o cara quer comer um é pão só- com ovo lá de noite, é com um monte de cozido, azeite. bem temperado. Eu gosto muito de temperos fortes, assim, árabes, indianos. Eu gosto desses temperos. Mas eu não coloco gordura na comida, né? Não. Ah, é? Mas como é que ela faz? Não precisa. Não precisa. Azeite de oliva. Não tem aquelas... Tá, mas diz que o azeite de oliva não pode fritar, não sei o quê. Ele não tem entendo. um ponto de fumaça de 200 e poucos graus. Ele não pode fritar. Agora, adicionar na comida quente, não tem problema nenhum. Ah, é? Olha aí, tô aprendendo aqui. Não Tipo tem assim, ó, tu muita bota alguma coisa. coisa, daí depois tu bota em cima. Isso. Não tem problema? Não. E Olha bem só. saudável, azeite de oliva é muito. Ele É uma bem pena, estável. porque lá em casa eu tô proibido de fazer comida. Eu gosto. A minha esposa... eu fiz uma sopa a última vez lá. E é bom. Ficou boa aquela sopa, mas uma delícia. Mas daí depois a minha esposa levou quase o dia todo limpando a cozinha. Sim. Porque eu esqueci de tapar a sopa. Só isso, só Sei. esse detalhe, pô. Glória a Jesus. Glória a Deus. Muito bem, irmã Tainê. E aí, irmã Tainê, tá quieta aí? O que houve? Precisamos encerrar, pastor. Ah, Tá no não horário quer da falar. Eu quero fé, saber os pastor. teus hábitos, irmã Tainê. Obrigado, irmã Tainê. Como é que estamos de horário aí? Sobre Tá a na de hora. encerrar, pastor. Vamos encerrando. Muito agradecido, irmã Rosângela, irmã Márcia. Vamos acertar para vocês voltar. Eu não sabia que ela era professora. Na URGS ainda, hein? Pós-graduanda. Vai voltar assim aqui. Fique aí. Heróis da Fé tá chegando. Paz do Senhor. Senhor.